Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 2, versos de 1 a 7. Nós vamos dar continuidade à exposição que nós começamos na semana passada e falamos do verso de 1 a 3. Eu vou ler todo o texto, mas nós vamos começar a partir do verso 4. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeio as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar. Senhor, queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra. Nós estamos vendo aqui o espelho das nossas vidas, o espelho das nossas igrejas, seja essa no tempo, Senhor Deus, na história da igreja, na história da humanidade, como também hoje. Nós temos aqui um reflexo do que as igrejas sofrem e passam em sua realidade no mundo de uma maneira geral, Pai. Nós vamos nos olhar, vamos nos ver, vamos ver refletida a nossa imagem em muitas coisas aqui que estão sendo ditas, ó Pai. E esse é o objetivo mesmo da palavra de Deus, ó Pai. Alertar a sua igreja antes da sua vinda, Pai, para que ela esteja preparada, para que ela se prepare, para que ela seja vencedora, Pai, no mundo onde o pecado habita, Senhor Deus. Por isso queremos te pedir, ó Senhor, que possamos ouvir as tuas palavras, ó Pai, e estar atentos a elas, e, Senhor Deus, fazer aquilo que o Senhor nos chama mesmo a fazer, ó Pai, que é nos arrepender do nosso pecado. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós vimos que a mensagem que Jesus traz àquela igreja, na pessoa daquele pastor, começa com um louvor, um elogio. O Senhor Jesus reconhece aquilo de bom que a igreja estava fazendo, ou tinha feito. Ela era solícita com relação à doutrina. Os crentes efésios eram zelosos e incansáveis na defesa da fé. Mas a partir do verso 4, nós vemos aqui uma reprimenda do nosso Senhor Jesus Cristo àquela igreja. Na época dessa epístola, a igreja de Éfeso tinha mais de 40 anos de formado. Outra geração havia surgido, provavelmente aí a segunda para a terceira geração, os filhos e netos daqueles que começaram a igreja ali, juntamente com o apóstolo Paulo, juntamente com Priscila e Áquila, E nós percebemos aqui que esses não estavam experimentando, ou melhor, não experimentavam o mesmo entusiasmo intenso, aquela espontaneidade, aquele ardor que havia nos seus pais, quando seus pais receberam o Evangelho da graça de Deus através do apóstolo Paulo e dos seus companheiros, e demonstraram não fazê-lo na doutrina, mas também para com o Senhor. E agora o Senhor os repreende da seguinte forma: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Agora o Senhor Jesus, ele tem algo de reprovável a dizer àquela igreja e aquele pastor. Eles não estavam demonstrando mais o amor a Cristo, aquele ardor que nutriram os seus pais nos primeiros anos da história daquela igreja. Apesar de eles estarem firmes, de receberem essa herança com relação à fé, à firmeza doutrinária, apesar de terem lutado e estavam lutando contra os falsos mestres e falsos ensinos, estavam perseverando incansavelmente, suportando dificuldades, provações. Havia alguma coisa errada com aquela igreja. E o que era? Eles perderam o primeiro
amor. E o que isso significa? Significa, na realidade, ou melhor, isso não quer dizer que aquela igreja deixou de viver e de agir sem sentir amor por Deus. Não. Ou, consequentemente, pelo próximo, né? Porque quando deixamos de amar a Deus, nós estamos deixando também de amar aos nossos irmãos. Mas a ênfase aqui, quando ele diz primeiro amor, é naquele amor que eles demonstraram primeiramente naquela geração de crentes, aqueles crentes da primeira geração, em que agora, nessa terceira geração, não era apresentada. Eles eram fiéis à doutrina, mas o coração deles pelo Senhor não era o mesmo que seus pais. E é interessante porque a ênfase aqui está no primeiro amor. Eles não agiam mais como propagandistas da fé, mas eles eram zeladores e guardiães da fé. Eles amavam a Deus, mas não com o coração, não profundamente. Essa é a grande diferença aqui. Quando ele diz primeiro amor, ele está remetendo a esse numeral, esse adjetivo, a primeiro. Essa era a diferença. Se nós abrirmos lá Mateus capítulo 22, verso 37 a 34, nós vamos ver um fariseu perguntando a Jesus qual era o grande mandamento na lei. E aí Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. O que nós estamos vendo aqui, o que a palavra de Deus fala ali, não terás outros deuses diante de mim, e nós vamos entender o que significa, é a exigência de Deus que nós devemos amá-lo, não com o nosso coração, mas de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. O amor que nós temos que ter para com Deus é um amor profundo, é um amor tremendo. Não é um amor comum, mas um amor de total dedicação. E era isso aqui que não estava acontecendo. Aqueles crentes estavam sendo acusados diante do Senhor, estavam sendo reprovados diante do Senhor, porque não estavam amando o Senhor de todo o seu coração. Havia obras naquela igreja, na pessoa daquele pastor, havia labuta, um trabalho perseverante ali em Éfeso, doutrinários. Eles estavam preocupados com o ensino da palavra de Deus, com aqueles falsos mestres que estavam adentrando a igreja, mas apesar dessas coisas presentes, havia uma diminuição no amor. E por vezes isso acontece, né? Nós somos, de uma maneira geral, às vezes nós somos herdeiros de alguma coisa que nossos pais nos legaram, mas nós não amamos essas coisas como eles amaram. William Hendricks, ele apresenta uma figura, e é uma figura que nós vamos usar aqui muito, porque Cristo usa essa figura para falar do seu relacionamento com a igreja, que é a figura do matrimônio. E quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para o matrimônio, fazemos essa ligação, nós vamos ver que existe muita semelhança, e as coisas que Deus exige de nós, o nosso relacionamento para com Ele, de Cristo com a sua noiva, é o que se exige na palavra de Deus, o marido para com a sua esposa, da esposa para com o seu marido. E o William Hendricks apresenta essa figura para ilustrar a situação daquela igreja. Ele diz assim: uma esposa, por exemplo, pode ser bastante fiel ao seu marido e pode dar evidência de diligente atenção nas coisas a ele pertinentes e ainda assim ter falta de amor. Seu senso de dever apenas pode movê-la a permanecer fiel em todos os detalhes da atenção que lhe presta. Igualmente, um membro da igreja pode ser assíduo na sua frequência aos cultos, mas a despeito disso pode não estar tão devotado ao Senhor como já foi um dia. E era isso que estava acontecendo com aquela igreja. E é isso que a palavra de Deus está falando para nós, crentes. Nós devemos nos devotar a Deus com um amor profundo.
A perda desse amor, desse compromisso, desse sentimento, nós vamos chamar assim, porque na realidade o que nós temos aqui é uma obediência, uma ordem ao amor, já prescrita na palavra de Deus. Mas vamos chamá-lo desse sentimento. O que nós temos aqui representa a queda na vida cristã. Eles foram acusados de abandonar esse primeiro amor, que lá em Mateus 22, 37 a 40, a palavra de Deus chama de um amor que envolve todo o coração, toda a alma e todo o entendimento. A perda disso representa uma queda na vida cristã. A palavra que ele usa aqui tem um porém contra ti que abandonaste, e a ideia seria largar, deixar de lado. Essa palavra abandonar aí é muito usada no contexto de divórcio ou repúdio. O que nós estamos vendo aqui é que aqueles crentes, aquele pastor deixou de investir naquela devoção, numa consagração, numa dedicação íntima de coração. Eles se acostumaram com Deus. É como um homem que perde paulatinamente o amor pela sua esposa, que antes era sua amada querida. Ele é fiel em outras coisas, mas não a ama mais de todo o coração. Ele se acostuma com ela. E era isso que estava acontecendo ali. Aquelas pessoas se acostumaram com a doutrina, com Deus. Era só um compromisso e não mais a sua vida. O relacionamento deles com Deus deveria ser de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E o que nós vemos na própria Escritura ali em Atos capítulo 19, que a primeira geração, ela faz um esforço extraordinário para que a palavra fosse difundida e crescesse em poder. Se nós abríssemos lá ao abrirmos Atos capítulo 19, verso 20, nós vamos ver isso. A palavra de Deus diz assim: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Essa era a realidade daquela igreja nos seus primórdios, nos seus primeiros tempos. E Paulo enaltece a fé dos Efésios do Senhor Jesus e o seu amor para com os irmãos. Lá em Efésios capítulo 1, verso 15, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo as seguintes palavras. Ele fala assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós do Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Os filhos e os netos daqueles homens, daqueles crentes, se opuseram a heresias e demonstraram persistência no preenchimento da necessidade daquela igreja. Porém, o entusiasmo do Senhor tinha pouco de genuíno. É interessante porque nós estamos vendo aqui nessa igreja o zelo com a palavra, mas esse primeiro amor presente. Essas duas coisas presentes. O que não estava acontecendo com a igreja alguns anos depois. E eu olho para a nossa realidade hoje e vejo essas mesmas coisas acontecendo. O que terá ocorrido com a nossa geração? Eu percebo que muitos crentes hoje em dia, muitas igrejas estão dessa forma. Será que nós perdemos esse primeiro amor, o interesse pela palavra de Deus, pela sua lei? E quando isso acontece, isso é extremamente indicativo, porque o texto aqui ele não fala o porquê disso, ele só mostra o problema. Ele diz assim: ó, vocês são fiéis na palavra, vocês são zelosos com a palavra de Deus, vocês perseveram na palavra, colocam para fora aqueles que não são pastores, apóstolos, profetas, vocês lançam fora, vocês rejeitam, mas vocês não estão amando de todo o coração ao Senhor. Quando essas coisas acontecem, é porque tem pecado no meio.
Lá em Mateus capítulo 24, verso 12. Capítulo 24, ele fala da destruição do templo como um dos elementos, juntamente com outros, que aponta para a vinda de Cristo. E aí no verso 12 ele diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Na realidade, querido, quando nós estamos alimentando qualquer tipo de pecado em nossa vida, seja ele qual for, o amor a Deus vai sempre arrefecer, ou seja, ele vai esfriar. Não tem como. O texto aqui não está dizendo, mas quando deixamos de amar a Deus, é porque nós estamos amando outra coisa, ou porque estamos deixando de fixar os nossos olhos em Deus e colocando os nossos olhos em outras coisas humanas, carnais, lícitas, mas dando a elas um valor que elas não têm. Amar a Deus é um compromisso, não é um sentimento. É um compromisso. Você só vai sentir amor, o amor vai passar a ser, ou vai se manifestar por meio de um sentimento, quando o nosso compromisso com Deus, de amá-lo, for efetivo, for verdadeiro. É por isso que a palavra de Deus diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para nós, o que a palavra de Deus diz ao nosso coração? Que nós devemos buscar amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. É isso que Deus espera de nós, é isso que Ele quer de nós. E a ideia aí não é forjar um sentimento, criar uma circunstância ou uma situação que me leve a me emocionar durante o culto ou qualquer coisa que o valha, mas alguma coisa que faça com que você busque o Senhor, e buscando o Senhor, você se encha dele. É buscá-lo, é se refugiar dele. O comentário do Catecismo Maior de Johannes Gerardus, quando fala sobre o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, ele explica o que significa. Dentre muitas coisas que ele diz, logo no início ele diz assim: isso não significa uma mera atitude, amar a Deus, emocional para com Deus, mas uma prática devocional, ou uma prática de dedicação total, que nos leva a honrá-lo e a obedecê-lo em cada momento, esfera e relacionamento de nossas vidas. Você já parou para pensar por que nós amamos determinadas pessoas? Nossos pais, por exemplo. Você nasce, pais, amigos, mas vamos os pais. Você nasceu naquela família. E o que faz amar? O que você como filho, o que leva você como filho a amar os seus pais? Não é o convívio? O sentimento surge porque nós começamos a nos envolver com ele. Nós começamos a receber deles as bênçãos, o cuidado, a proteção, o carinho. Esse tipo de sentimento começa a surgir porque nós convivemos. Nós vemos a dedicação deles, o interesse, o envolvimento, e toda vez que nós vemos isso de outras pessoas, nós nos aproximamos delas. Nós temos uma afeição por ela. Não é diferente com Deus. Quando a palavra de Deus fala para nós buscarmos ao Senhor incessantemente, é porque ao buscarmos nós vamos ver que Deus é gracioso, que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso, que Ele está interessado nas nossas vidas, que Ele quer aniquilar o pecado em nós. Ele faz isso, que Ele quer cada dia mais investir em nós, porque Ele nos ama. É um amor incondicional. Ele ama a nós que somos pecadores, a nós que somos inimigos de Deus. E é isso que Romanos fala lá, né? Que o Senhor nos amou
primeiro. Por quê? Porque Ele nos salvou quando nós não queríamos ser salvos. Sabe por que a igreja não tem amado, a igreja atual, o Senhor? Porque não tem ouvido, porque não tem lido muitos sermões, não tem ouvido muitas pregações, elas não têm ouvido a respeito de Deus. Como é que eu vou amar a Deus se eu não o conheço? Eu tive uma experiência muito interessante esse final de semana. Eu fui bombardeado, não só esse final de semana como o outro, por várias pregações. E quando eu voltei para casa com o coração exultante, amando mais o Senhor, conhecendo mais a Deus, precisando mudar algumas coisas da minha vida. Por quê? Porque eu fui bombardeado. Era uma pregação de manhã, de tarde, de noite. No outro final de semana, a mesma coisa. E eu fico olhando, quanto mais pregação, quanto mais nós recebemos a palavra de Deus, quanto mais nós fomos impactados pela palavra de Deus, melhor para nós, porque nós vamos estar em contato com Deus, nós vamos estar tendo conhecimento, nós vamos estar vendo a face de Deus, a maneira como Ele se revela na sua palavra, aquilo que Ele quer que nós saibamos para corresponder. Essa não seria uma palavra correta, mas o amor que Ele tem dedicado a nós. Quanto mais sermão, quanto mais pregação, melhor. E aí a gente olha para nossas igrejas, e aí quando passa do horário, né? 11h30, a pessoa fica assim. Não é o caso aqui na congregação, e não é mesmo. 7h30, que é o término do nosso culto. 7h30 está demorando. O pastor está falando muito. Ai, que coisa chata. Observe o que o salmista fala. Não precisa abrir não. Salmo 119, 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Salmo 119, 2. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Salmo 42, 1 e 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Ele amava o Senhor, porque ele meditava, ele ouvia, ele vivia o Evangelho. Os crentes daquela igreja, da igreja de Éfeso, tinham um labor árduo quanto à verdade. Os crentes daquela igreja eram solícitos quanto à doutrina, mas estavam deixando de amar de todo o coração ao Senhor. Tinham força, mas não tinham coração. E aí nós poderíamos fazer mais uma vez um paralelo com o relacionamento conjugal. E aí nós vamos ver a semelhança do comportamento daqueles crentes, muitas vezes com aquilo que nós vivemos, por nos deixarmos levar pelas circunstâncias da vida. Muitas vezes, como aqueles crentes, o nosso cônjuge não nos encanta mais. Já não sentimos o mesmo prazer de estar com eles ou aos pés de Cristo. O culto não encanta mais, a devocional não é algo constante da minha vida, a leitura, a oração ficam de lado. Eu não me encanto mais com essas coisas da mesma forma como eu não me encanto mais com o meu cônjuge, com minha esposa, com meu esposo. Já não existe mais aquela vontade do casal, do marido, da esposa. No caso, o marido, ao final do dia, voltar para casa, para junto da sua amada. No caso dela, de esperá-lo, pois ele está voltando do trabalho. E aí, no caso, com o paralelo desse primeiro amor que Jesus está querendo mostrar, que nós não suspiramos mais por Deus, nós não temos aquele anseio como salmista de adorá-lo, não há um profundo interesse nas coisas santas. O domingo é enfadonho, não é tão esperado, é um dia cansativo. Olha o que o salmista fala a respeito disso.
Salmo 122. Salmo 122, verso 1 e 2. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de Davi, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. E o que Jerusalém representava? Jerusalém era a cidade santa, porque o templo de Deus estava lá, a presença de Deus estava lá. E quando ele fala de Jerusalém, ele está se referindo ao templo, à adoração, ao culto, à vida dos judeus que era em torno de Deus. Lá no Salmo 130, verso 6, o salmista ainda diz o seguinte: Salmo 130, 6: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas, pelo romper da manhã. Essa expressão é tão significativa para quem é militar. A gente chega até a chorar, porque a gente sabe o que isso significa. Era esse sentimento que Davi, que o crente deveria sentir. Isso representava o seu primeiro amor. Mas apesar de você não se encantar mais com o Senhor Jesus, como o marido muitas vezes não se encanta mais pela sua esposa, porque se acostuma com ela, por às vezes não existir mais aquela vontade de estar junto, estar na presença do Senhor, seja em culto ou individualmente, também esse primeiro amor pode ser manifestado na falta de admiração. Você não mais admira a sua esposa. Você não olha mais para a sua esposa com aqueles olhares de antigamente. A sua esposa não mais o vê como aquele que cuida de você, não mais vê seus esforços na manutenção do lar, não mais olha para você como um marido dedicado, como um pai amoroso. Tudo está relacionado ao primeiro amor. No relacionamento com Deus é a mesma coisa. As coisas de Deus, os seus atos poderosos, os seus feitos no passado, na vida do seu povo e na sua vida, não encantam mais. Você não consegue ver a mão de Deus na sua vida hoje e não dá graças por isso. Ontem nós estávamos lá na casa do Alexandre, lá no nosso grupo. Eu estava conversando com um rapaz, é nosso primo, e ele falou uma coisa para mim que eu fiquei assim, para mim não tinha muito sentido. Ele disse assim, que hoje ele conseguiu comprar a casa dele e tal, e ele agradecia a mim e a minha esposa e as nossas famílias, ao meu cunhado, ao meu sogro, e nós não ajudamos ele financeiramente com relação a isso, mas ele estava dizendo dos momentos em que nós fomos, e principalmente da pessoa da minha esposa, lá na casa dele, pegaram a mãe dele para levar para o médico, porque ele não podia fazer isso, porque ele estava trabalhando. E todas as vezes que nós demos apoio e sustentação ali àquela família, quando eles não podiam fazer, ele reconhecia que eu contribuí, eu e a minha família contribuímos para que ele hoje estivesse onde está. E ele atribui isso a Deus, eu agradeço a Deus. E ele via em cada coisinha a mão de Deus. E eu fiquei ali olhando, abismado e às vezes até envergonhado, porque aquele rapaz ali estava vendo nas mínimas coisas o amor de Deus. Ele disse assim: Deus me ama, Deus me ama, e olha que eu não era fiel a Ele. Consequentemente, Ele já não é tão importante assim. Você se acostumou com a sua esposa, você se acostumou com o seu marido. É só um compromisso, não é a sua vida. É isso que estava acontecendo ali, com aquela igreja. Era só um compromisso, não era a vida deles. Algumas coisas podem aumentar tanto os laços entre um casal, como diminuir também
esses laços entre eles. E uma das coisas que nós estamos vendo aqui eu consigo ver, pode ser que outros vejam diferente. O tempo de convivência e a familiaridade tanto pode aumentar o laço do amor, como pode diminuir. As dificuldades e as lutas do dia a dia tanto pode aproximar, como pode afastar. As obrigações de um compromisso assumido também tanto podem afastar, quanto podem aproximar. As mesmas coisas podem aproximar, como podem afastar um do outro. Onde está a diferença? Sabe onde está a diferença? A diferença está em nós, na disposição nossa de se dedicar ao outro, ou melhor, de se dedicar a Deus. A diferença é que esse esfriamento começa em você e não no outro, não começou no Senhor. Lá no Isaías 59, ele diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Não é eu que estou me separando de vocês, é vocês que estão me abandonando. E é isso que estava acontecendo ali. Eles eram fiéis na doutrina, eram firmes na doutrina, mas estavam permitindo que as vicissitudes, que o dia a dia, outros fatores ali, afastassem aquele amor que eles precisavam dedicar ao Senhor. E é por isso que ele diz lá no verso 5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras, do primeiro amor. Senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Interessante, porque o Senhor louva, o Senhor elogia, o Senhor vê a virtude daquela igreja, mas ao mesmo tempo ele vê que eles estavam num caminho que poderiam não mais voltar, e o Senhor diz de forma veemente: se arrependam. Ela é desafiada a refletir sobre a sua queda e mudar de atitude. O Senhor está mandando que eles façam uma avaliação da vida deles, da igreja deles, do que era antigamente, do que é agora. Eles precisavam avaliar isso, avaliar aonde eles ficaram para trás, aonde eles começaram a abandonar essa dedicação, esse fervor. O Senhor está chamando aqui a termos uma reflexão sobre as nossas vidas, para ver um momento exato onde começamos a declinar desse amor. É interessante que a palavra aqui, cair, ela está no tempo perfeito do grego. E a ideia é que é uma queda que começou no tempo passado e continua. O comportamento deles era um comportamento contínuo. Algo que começou anteriormente, que estava progredindo. A ideia de um afastamento. E aí a ordem para que eles se arrependam. E a ideia aqui é de uma ação única, pondo um ponto final àquele comportamento, àquela acomodação em relação a Deus. O arrependimento deles deveria estar em harmonia com o que eles sentiram no início, com o que eles apresentaram no início, o que aquela primeira geração, os seus pais, apresentaram e viveram. O entusiasmo com o Evangelho que havia com aqueles irmãos anteriores, os seus pais, os seus avós. Eles deveriam ter esse mesmo ardor espiritual que eles tiveram. Eles estavam tendo uma ação sem brilho. O Senhor Jesus está advertindo, ordenando que aquele relacionamento anterior seja restaurado. E aqui vale uma observação que eu falei hoje de manhã. Muitos pensam, né, que o ardor doutrinário leva ao esfriamento. Acontece aqui. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque os crentes efésios, na sua primeira geração, apresentavam tanto uma coisa como a outra. Eles conheciam e lutavam pela verdade. E tinham amor pelo Senhor. Doutrina nunca afasta o homem de Deus. Pelo contrário, o ensino da verdade aproxima o homem de Deus. O ensino da verdade faz com que o homem ame ao Senhor mais ainda, porque é conhecendo a verdade
que nós somos libertos do pecado. É isso que Jesus diz. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. O problema somos nós, é a nossa natureza carnal que fala mais alto quando estamos esfriando no Evangelho da graça de Cristo. E a advertência do Senhor é: te arrepende, senão eu venho a ti e removo o teu candeeiro. Se aquela igreja não se arrependesse desse pecado, que pecado é? De amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, o Senhor tomaria medidas drásticas com aquela igreja. Ele ia remover aquela igreja. E a ideia aqui do presente, eu venho, é uma ideia de uma ação imediata, de um julgamento imediato. Eles não iam esperar a segunda vinda do Senhor Jesus. O Senhor ia julgar essa igreja antes disso. Eles estavam pecando contra Deus, porque não estavam amando ao Senhor de todo o seu coração. E sabe o que significa pecar contra os 4 primeiros mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Guarda o dia do Senhor, o dia do sábado, para o santificar. Eles estavam quebrando esses mandamentos, porque estavam deixando de amar ao Senhor, provavelmente erigindo outros deuses em seu coração. Eu não sei qual, mas o que faz um homem não se devotar ao Senhor? O que faz um homem olhar para as coisas do reino de Deus e achar que ela está em segundo plano, ou que não é a coisa mais importante da sua vida? O que faz o crente fazer o Senhor esperar por nós, e nós não esperarmos nele? Eles estão amando outra coisa que não o Senhor. E é como num casamento: ou você ama e se entrega, então não há, como dizem, meia sola. Existem algumas coisas que a gente não pode fazer pela metade. O relacionamento com Deus, há exemplo também do relacionamento entre um homem e uma mulher, não pode ser pela metade. Jesus iria remover aquela igreja. Eles iam deixar de existir como igreja. É isso que ele está dizendo. E nós vamos perceber que uma igreja cessa de ser igreja quando ela não serve mais ao seu mestre com genuíno amor e dedicação. Ela deixa de ser igreja. Ela passa a ser qualquer outra coisa, um clube, uma instituição religiosa, mas deixa de ser a igreja de Cristo. Simon Kistemaker, um comentarista sobre esse texto de Apocalipse, nós baseamos a nossa exposição nele também. Ele diz assim: a inclemente, cruel evidência que o cristianismo nominal enfrenta uma morte natural dentre uma ou 2 gerações e consequentemente sai completamente de cena. Os membros podem até ainda congregar-se, porém se reúnem com propósitos sociais e não espirituais. Uma igreja deixa de ser igreja quando não está amando ao Senhor de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Mas é interessante porque nesse meio tempo, nessa repreensão, o Senhor mais uma vez elogia aquela igreja, Ele louva aquela igreja, Ele diz assim: tens contudo, parece que é um atenuante, tens contudo a teu favor, a favor daquela igreja. Eles tinham, além disso, além de serem firmes na doutrina, firmes com relação à palavra de Deus e não aceitarem qualquer coisa que se misture ou qualquer falso ensino, e não dar guarita a pessoas e homens assim que deturpavam e alejavam o Evangelho. Eles também odiavam as obras dos nicolaítas. Não se sabe quem é esse grupo, os nicolaítas. Temos algumas hipóteses a respeito deles. Mas uma dessas hipóteses, são 3, uma dessas, que era um grupo de pessoas que seguiam os ensinos dos falsos apóstolos e de Balaão. Esses falsos apóstolos, eles tentavam escravizar a mente das pessoas com as suas doutrinas enganadoras,
Os seguidores de Balaão, que nós vamos ver aqui, eles tentavam conquistar as pessoas através de fraude. Nós vamos falar sobre eles quando tocarmos aqui na igreja de Pérgamo. Nós vamos falar mais pormenorizadamente quem é Balaão e as suas artimanhas, seus artifícios. Mas o que ele fazia, o que esses homens faziam, é que eles tentavam seduzir os crentes com mentiras, com fraudes. E o que se pode conjecturar a respeito deles é que esses homens, eles tinham um estilo de vida imoral. Eles participavam e fomentavam que outros participavam a comer de alimentos sacrificados aos ídolos, aquilo que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios. E eram homens que pervertiam a verdade. O Senhor Jesus mais uma vez aqui está mostrando uma virtude daquela igreja, como que se estivesse querendo levantar, dizer: acordem, vocês têm isso, mas têm isso de positivo, voltem ao primeiro amor. Vocês são zelosos com a doutrina, voltem a amar o Senhor como amavam anteriormente. Os efésios eram firmes com questões doutrinárias, permaneciam fiéis aos ensinamentos da palavra. E Jesus pastoralmente enaltece, louva, elogia a fidelidade à palavra de Deus e a aversão que aqueles homens tinham à imoralidade, ao sincretismo religioso e ao comportamento daqueles homens que misturavam, que queriam seduzir. E uma das práticas de sedução era oferecer alimentos sacrificados aos ídolos. Mesmo porque isso era uma coisa bastante comum na vida deles antes de Cristo. Olha que interessante. A gente olha assim e não consegue entender como eles eram fiéis, como eles detestavam a imoralidade, como eles detestavam essas coisas desse sincretismo, vamos dizer assim, sincretismo religioso, comendo coisas sacrificadas a ídolos, e estavam deixando de amar o Senhor. Como é que essas coisas acontecem? Acontecendo e acontece, porque esse é o nosso retrato. É por isso que o Senhor está nos chamando a nossa atenção, para que nós não caiamos nisso, para que nós, como aquela igreja, sejamos alertados e nos levantemos, e não permitamos ser desse jeito como esses crentes estavam sendo, bons em uma coisa, zelosos em outra, mas abandonando as outras, mas deixando aquilo que era mais importante também, o amor a Deus. E os fariseus foram acusados disso, né? Eles eram firmes, mas eles negligenciavam a justiça, a fé e a misericórdia. Sabe quem está dizendo isso? É Cristo. É aquele que anda no meio da sua igreja, é aquele que tem comunhão com o seu povo, é aquele que está entre nós. Você pode ter um ardor doutrinário, mas tem que ansiar também uma comunhão individual com o Senhor. Será que a gente anseia por isso? Por essa comunhão individual com o Senhor? Será que a gente aproveita todas as oportunidades que nós temos para desenvolver a nossa intimidade com o Senhor? O Senhor está chamando a atenção daquela igreja por causa disso, porque eles deixaram de amar. E o amor aqui é fruto da comunhão, da intimidade, do relacionamento, do companheirismo. E essas coisas devem estar presentes na nossa religião, na nossa religiosidade. E aí ele diz lá no verso 7 assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É interessante porque no seu ministério Jesus disse isso várias vezes. E geralmente ele fala isso depois de uma parábola. Em geral nós vemos lá na parábola do semeador, ou depois que ele traz uma lição profunda, ou alguma coisa que é misteriosa ou desconhecida aos outros, mas que ele quer revelar à igreja, em particular aos seus discípulos. Ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
E ali, queridos, nessa expressão, ele está apontando, essa primeira expressão, quem tem ouvidos, ouça, para a capacidade de uma pessoa ouvir e a sua disposição de dar atenção ao que está sendo dito. Ele está advertindo aqueles que são capazes de ouvir, aqueles que têm ouvidos abertos, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus e estão com ouvidos atentos, o coração aberto para receber da palavra de Deus e mudar. E a segunda, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Representa uma ordem para ouvir atenta e obedientemente as palavras proferidas. É como se ele estivesse dizendo assim, eu vou parafrasear: vocês que têm capacidade de entender, ouçam e obedeçam. É isso que Jesus está dizendo aqui. Nós não podemos permitir que os nossos ouvidos fiquem surdos a essa mensagem. A mensagem da palavra de Deus. Nós devemos obedecê-la. E Jesus, toda vez que ele fala através do seu Espírito. É através do Espírito Santo. E aí nós vemos a unidade da Trindade. Ao mesmo tempo que ele diz que ele é o primeiro e o último, e ali ele mostra a sua divindade, que ele é um com Deus. Aqui nós vemos que a palavra que sai da boca de Cristo, que é a palavra de Cristo, que é o próprio Cristo, representa o Espírito Santo. Lá em João capítulo 14, verso 26, a palavra de Deus diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, disse Jesus, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenha dito. Lá em João capítulo 16, verso 13 e 14, mais uma vez o Senhor fala através do Espírito, que o Espírito de Deus, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Por isso que ele está dizendo: quem tem ouvidos, ouça. É o Espírito que está falando. É o Espírito de Deus quem está dizendo, aquele que convence do pecado. E ao final ele diz assim: ao vencedor, a promessa, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. E a palavra aqui de vencedor é a ideia de alguém que está em constante conflito. É como se ele dissesse assim: aquele que está vencendo, aquele que vence cada uma das dificuldades. Na realidade, o que ele está querendo dizer é que cada crente está pessoalmente engajado numa guerra contra o mundo, contra o diabo e contra a carne, e ele deve perseverar até o fim, e ao perseverar até o fim, ele está sendo vencedor e está vencendo. E aqui eles precisavam vencer a tentação de o Evangelho ser apenas um compromisso, apenas uma religião e não a vida deles. Eles deveriam lutar contra e serem vencedores contra o pecado da apatia, da falta de dedicação, do ardor, do envolvimento, não com a igreja física, mas com o Senhor, com a igreja local, com os irmãos, com a paixão que se fala das coisas de Deus. Eles deveriam apresentar essas coisas, não aquele culto expressivo, emocionalista, que é momentâneo. Não, isso não representa amor a Deus. O amor a Deus é representado na vida diária, na maneira como você se relaciona, como você fala com Deus, como você se relaciona com as outras pessoas, a maneira como você ama a palavra e se envolve com essa palavra e se submete a essa palavra. É dessa forma que nós amamos a Deus, mostramos o nosso ardor, o desejo de abandonar o pecado, o peso da mão do Senhor e a inconformidade e todo o esforço, a crucificação, aquilo que é pecaminoso. Isso é primeiro amor.
Ao vencedor daria que se alimente da árvore da vida. Comer da árvore da vida. Essa palavra aqui é uma figura, quer dizer viver eternamente. É um símbolo da vida eterna. E é interessante porque há um paralelo. Jesus está fazendo um paralelo aqui, porque ao vencedor é prometido algo muito melhor do que aquela comida que era oferecida a ídolos, aquela comida que era oferecida aos crentes pela familiaridade anterior com esse tipo de coisa. E eles tentavam, esses pagãos tentavam angariar esses crentes oferecendo esse tipo de coisa, aquelas comidas que eram sacrificadas a ídolos. A palavra de Deus está dizendo aqui que ao vencedor é prometido algo muito melhor do que isso. Ele ia dar a vida eterna no paraíso celeste. Queridos, eu gostaria de terminar essa nossa exposição ressaltando aqui nessa igreja a falta do primeiro amor para com Deus e contrastando com a seriedade e a importância de guardar a verdadeira fé. Não há um contraste nisso entre amor a Deus e o zelo doutrinário. Não existe contraste nisso, pelo contrário, o zelo doutrinário gera necessariamente amor a Deus. O apego à palavra de Deus gera isso. O que existe aí nesse meio é um coração humano, tendente a contradições como essa que nós estamos observando aqui, que é o nosso coração. E é coisas que nós devemos evitar. E eu gostaria mais uma vez de voltar à imagem do casamento. Porque eu não sei se os irmãos já perceberam, mas a palavra de Deus, quando nós falamos do relacionamento com Deus, com a sua igreja, não tem como não comparar com a vida conjugal, porque é assim que Jesus Cristo faz. Essa é a imagem do relacionamento de Cristo com a sua igreja. Essa intimidade, esse companheirismo, essa proteção, essa guarda, esse amor que deve existir entre o casal. É aquilo que Cristo espera da sua igreja, quer. E aquilo que Ele faz para ela. Eu gostaria de voltar mais a essa imagem. Daquele esposo ou esposa, no caso aqui o esposo, que não quer somente a dedicação da sua esposa. É isso que Cristo está querendo da sua igreja. Ele não quer somente a dedicação dela. O marido não deseja somente a dedicação de sua esposa em casa, com os filhos, com as suas responsabilidades. O marido deseja sentir o amor de sua amada. Ele necessita, ele quer ser amado. Ele deseja o seu carinho. Ele precisa ver isso na prática, ou seja, na intimidade, na individualidade do casal. E é isso que Deus exige de nós como igreja. O Senhor quer ver isso, não só a nossa dedicação, a nossa suposta fidelidade, mas o nosso envolvimento com Ele. E eu vou ser até mais específico. Eu gostaria que os casais aqui da igreja olhassem para isso. Porque o nosso relacionamento com as nossas esposas deve espelhar o relacionamento de Deus para com a sua igreja. E é nessa ótica que nós devemos olhar. É nesse caminho que nós devemos ir. Nós devemos imitar a Jesus no seu relacionamento com a sua esposa, com a noiva, que somos nós. No nosso, imitar esse relacionamento no nosso dia a dia. O esposo não deseja apenas que ela cuide bem da casa, dos filhos, que ela seja submissa a ele, mas ele quer também uma companheira, ele quer uma amiga. Ele quer alguém que compartilhe de sua intimidade. Ele quer alguém que o admire, que o ame profundamente. Da mesma forma, a esposa não espera somente que seu esposo a sustente, que esteja à frente, que o proteja, que seja um bom pai, que seja dedicado, que seja fiel, mas que seja seu amigo, seu companheiro, que seja carinhoso, que o ame, que a ame, melhor dizendo. Da mesma forma, o Senhor deseja o nosso envolvimento total.
Não só a nossa força, mas o nosso coração. Não é um compromisso, mas deve ser a nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 1, verso 21, e aqueles que escutaram essa pregação vão entender o que isso significa. Não foi eu que preguei sobre isso, foi Joe Vick. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Aquela igreja estava precisando entender isso, que o viver dele era Cristo. Da mesma forma que nós, como casais, precisamos entender no nosso relacionamento que o meu viver é a minha esposa e que o viver dela é o seu esposo. Vamos orar. Senhor Deus, queremos, ó Pai, te agradecer pela Tua palavra, porque o Senhor está falando como Pai amoroso, e a ideia aqui é de preparar a sua igreja para o juízo final, é purificar a sua igreja para que, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, nós sermos aqueles aos quais o texto de Apocalipse diz: quem são estes que se vestem de vestiduras brancas? De onde vêm? Quem são? E diz assim: tu sabes, Senhor. São aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, razão porque se encontram diante do trono de Deus todo o tempo. Nós somos esses, Senhor Deus. Nós somos esses que estamos sendo lavados pelo sangue de Cristo. E é isso que o Senhor quer fazer em nossas vidas. É isso que o Senhor quer fazer em nós, ó Pai. Que nós possamos demonstrar isso, não somente com o nosso zelo doutrinário, mas com uma intimidade, com um relacionamento que ninguém pode ver, porque a intimidade de um casal ninguém vê. Podemos até reparar o companheirismo, a cumplicidade, mas o relacionamento, a comunhão é algo invisível, intangível, como o nosso relacionamento com Deus. E é isso, Senhor, que o Senhor quer. Que o Senhor esteja avivando o nosso coração. Que o Senhor esteja, Senhor, Deus, enchendo o nosso coração. Que nós, diante do Senhor, possamos reconhecer aqueles que estão vivendo assim. Reconhecer que precisamos amar ao Senhor de todo o nosso coração, Pai. E que nós não temos vivido assim, Pai. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia daquele que fala e daqueles que ouvem, Senhor Deus. Porque nós nos encaixamos nessa realidade. Senhor, tem misericórdia de nós. E queremos te agradecer, ó Deus, pela tua misericórdia, pela tua bondade e pela manifestação do teu amor, Pai. Não só na pessoa de Cristo, mas também na tua palavra, em evidenciar a verdade, em abrir a verdade aos nossos olhos para a nossa situação. Fica conosco, Senhor, porque nós sabemos, ó Pai, que quando o Senhor exige de nós, o Senhor nos dá a sua graça. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre o teu povo, hoje e eternamente.